Pronto. Então, a partir de agora a aula está sendo gravada. E aí, de novo, se alguém de vocês não quiser que o rostinho apareça ou coisa assim, você tem toda a liberdade de desligar sua câmera, mas a aula vai estar sendo gravada. E a outra coisa que eu queria compartilhar com vocês também é que no final da aula, aqueles que tiverem interesse podem entrar no site do mosteiro, vai no menu e procurar a aba editora ou livros, e lá vai ter um livro com esta capa, só que está em português, ok? Ética Budista. E aí vocês vão ter um ensinamento de Sua Santidade Sakya-Trizin sobre essa temática que a gente vai estar desenvolvendo hoje. Então, para que facilite para vocês também terem o material da gravação e também o livro como um suporte para a revisão e estudo de vocês. No slide do programa está escrito aí os tópicos, então eu vou tentar construir a minha fala guiado pelos tópicos como foi colocado no anúncio da aula, e vocês também podem encontrar isso no livreto que está lá no site. E aí vocês vão ter material bastante aí para vocês estudarem após a aula. Ok? Então, como a gente faz toda vez antes de começar a aula, a gente vai fazer a nossa prática de meditação. E aí dá para todo mundo relaxar e trazer a mente para o lugar, para esse momento. E assim usufruírem com uma mente mais atenta da aula. Alright? Então a gente vai começar com a meditação. Então sente-se de uma maneira que tanto nas almofadas quanto na cadeira, mas procure desenvolver uma postura que lhe ofereça uma experiência de conforto e bem-estar. E traz o computador um pouquinho mais para frente. E começamos fazendo 3 respirações um pouco mais longas, gentis. E durante todo o exercício, se possível, respirem pelas narinas. Mas se você estiver com algum impedimento, pode ser pela boca. E durante todo o exercício, nós devemos sustentar uma respiração confortável. Durante todo o exercício, a cada exalação, vocês devem soltar o corpo totalmente, relaxar o corpo, o melhor da sua habilidade, sempre começando pelo topo da cabeça e descendo até as solas dos pés, braço e mão direita, braço e mão esquerda. E também a cada exalação, naturalmente, sem forçar, deixe toda e qualquer emoção aflitiva, seja ansiedades, angústias, medos, raiva, confusões mentais, seja o que for. Simplesmente desenvolva uma determinação de dar liberdade para que essas coisas se movam e que, se possível, a cada exalação você libere e liberte-se desse estado mental de angústia, de ansiedade, de medo, seja o que for. Mas faça isso gentilmente. Aqui não há nada a se apegar, nem nada a tentar excluir por aversão. Se você encontrar alguma coisa que tenha mais resistência, simplesmente continue respirando, sempre oferecendo a liberdade para que seja o que for, se mova e que você possa sustentar uma mente focada no movimento gentil e contínuo da sua respiração.
gradualmente, como se você estivesse escaneando o seu corpo, do alto da cabeça até a sola dos seus pés, e por onde a sua atenção passar, certifique-se que você deixa esse lugar em uma experiência de relaxamento, de conforto, de bem-estar. E também gradualmente, à medida que você vai acompanhando o relaxamento do seu corpo, naturalmente a sua atenção vai acompanhando sua respiração e simplesmente ao fazer isso, a sua atenção se desloca
Inalando, exalando gentilmente. Acompanhando o ar na entrada, o preenchimento dos pulmões, a expansão do abdômen, e o corpo se revitaliza, se energiza com a respiração, a pausa, o corpo relaxa, o abdômen contrai e o ar saindo novamente. E assim, fazendo esse exercício continuamente, cada um vai desenvolvendo gradualmente, cada vez mais, a habilidade de sustentar o foco e a atenção no momento presente. Os pensamentos continuam aí, mas a natureza dos pensamentos é surgir e se dissolver naturalmente. Se você não se envolver com eles, se você não dialogar com eles, se você não se emaranhar a eles, eles naturalmente surgem e se dissolvem. E você sustenta a sua atenção naquilo que você escolheu para dar a sua atenção. E assim a ansiedade, as angústias, o medo, a confusão diminui até cessar. Nós sustentamos e mantemos a nossa atenção no momento presente. E assim, caminhando para o final desse exercício, podemos fazer novamente 3 respirações longas. Podemos abrir novamente os olhos. Naturalmente, podemos mexer os dedos das mãos, dos pés, pescoço, ombros. Muito bem. Quem está com a xícara de água aí do lado, toma uma aguinha quente. Toma um chazinho. E vamos começar nosso diálogo de hoje. Lembrando e pedindo a todos vocês que podem deixar a câmera aberta, se vocês quiserem, mas certifiquem e desligar o áudio, o microfone. Ok? Obrigado. Então, o tema de hoje é a lógica da ética segundo a filosofia budista. Então, para a gente começar essa temática, talvez seja bom nós simplesmente nos sintonizarmos o que é ética dentro da filosofia budista. Obviamente que é um dos capítulos mais extensos, quando nós estudamos o Dharma, mas para que nós pelo menos tenhamos uma ideia do que isso vai ser durante a nossa aula hoje. Então, ética significa que nós
venhamos a dar atenção aos nossos pensamentos, às nossas palavras e às nossas ações. Então, basicamente, é dizer que, eticamente falando, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós dizemos, não deve ter, enquanto consequência, enquanto resultado, o sofrimento de alguém ou de si próprio. Ok? Então, tem uma maneira bem curta de dizer isso. Se não puder fazer o bem, não faça o mal. Dome a sua mente. Dome que nem se doma um cavalo chucro. Dome a sua mente. Só que para nós virmos a desenvolver essa habilidade, essa capacidade de domar a nossa mente, nós devemos primeiro desenvolver a capacidade, a habilidade de sustentar a nossa atenção no momento presente. Sustentar a nossa atenção na qualidade dos nossos pensamentos. E todas as vezes que nós nos percebermos tendo pensamentos negativos, principalmente os julgamentos, julgar os outros. Sempre que nós percebemos que estamos tendo pensamentos negativos, destrutivos, imediatamente nós devemos interferir e trocar esse pensamento por um pensamento construtivo, por um pensamento positivo, por um pensamento benéfico. Porque a ação do falar e a ação do agir, ela tem sua origem dos pensamentos. Nós devemos eu preciso só que alguém me diga que está me escutando. Só mexe a cabeça. Sim, estou. Tá? Ótimo. Ok. Houve uma queda na rede aqui, mas já voltou tudo. Ok. Então, ética significa nós não gerarmos, através do pensamento, através da palavra, através da ação, qualquer tipo de sofrimento, tanto para nós como para os outros. Isso é ética dentro do budismo. Então, que o que você pensa, o que você fala, o que você faz, não tenha como consequência o sofrimento seu ou de alguém. Buda dizia, se não puder fazer o bem, não faça o mal, dome a sua mente. Então, essa é a base. E por quê? Todo e qualquer ser, todos nós, hoje, em torno de 7 bilhões de pessoas nesse planeta, todos nós temos a aspiração de sermos felizes. No entanto, é um equívoco você atribuir ao outro a responsabilidade de te fazer feliz. Isso não funciona. Simplesmente tome um exemplo simples. Quantas vezes por dia você muda de ideia sobre o que você acha que te faz feliz? Quem é que vai dar conta de acompanhar todas as vezes que você muda de ideia para que ela também mude a ação dela para te fazer feliz? Isso não acontece, não vai acontecer nunca. Então, não terceirize a responsabilidade de ser feliz para outras pessoas. Assume para você mesmo, que é bem mais fácil e é a única forma que é possível. Então, se todo e qualquer um de nós tem a aspiração, o desejo, o sonho de ser feliz, por que é que nós sofremos? Quem produz esse sofrimento? Quem sustenta esse sofrimento? Geralmente nós nem gastamos um minuto pensando sobre isso. Se eu quero ser feliz, porque tudo que eu faço todo dia me devolve experiências de sofrimento. Então, se o que eu estou fazendo resulta em sofrimento,
Eu tenho que mudar o que eu estou fazendo, não é o que o outro está fazendo. Isso vai pelas escolhas. Se você quer ter uma vida saudável, você não vai escolher andar com pessoas que não têm uma vida saudável. Se você quer se formar, né, estudar, se formar, você não vai andar com amigos para quem estudar não tem sentido nenhum. Porque daí você vai estar sozinho, você vai acompanhar eles e você não vai cuidar dos seus estudos. Então, se você quer fazer uma dieta, você não vai andar com pessoas que têm um hábito de alimentar de engordar. Se você quer parar de beber, você vai ter que avisar seus amigos que gostam de beber que por algum tempo você vai se afastar deles para que você desenvolva o hábito de não mais beber, de fumar e assim por diante. Ou seja, se nós queremos ser felizes, nós devemos dar atenção, e é aí que eu estou falando, pensar, falar e agir, você deve dar atenção, desculpa, você deve dar atenção e fazer escolhas a estar com pessoas em lugares que se alinhem com o seu propósito, porque senão isso não dá certo. Então, de uma maneira bem simples, a gente tem que se conscientizar de uma coisa. Todos nós, esses 7 bilhões de seres humanos que habitam o planeta hoje, todos nós queremos ser felizes. Os animais também querem ser felizes. Então, por exemplo, um cachorro. Se o cachorro tem um dono que bate nele todo dia, esse cachorro vai fugir desse dono. Se esse cachorro tem um dono que trata dele, dá carinho para ele, dá atenção para ele, o cachorro, só de perceber que o dono está vindo para casa, ele já fica lá na porta esperando o dono chegar, para demonstrar carinho e gratidão a esse dono, porque ele sabe que ali ele pode chegar perto e ele vai ser acolhido, ele vai ser amado, ele vai ser respeitado, ele vai ser tratado. Não é assim que funciona? Então, nós temos que observar. E para isso que nós temos que ter atenção. Escolha. Atenção nas escolhas que a gente faz. Então, se a gente quer falar qual é a base, a lógica da ética dentro do budismo, a lógica da ética é essa. Se nós queremos ser felizes, nós devemos ser protagonistas, ou seja, agentes de ações que entrega para nós, como retorno da nossa própria ação, ou seja, enquanto consequência, felicidade. Mas aí fica interessante pensar dessa maneira, porque eu tenho certeza que todos nós queremos ser felizes. Então a gente tem que descobrir um pouco mais adiante, um pouco mais profundamente, por que apesar de nós queremos todos ser felizes, por que nós continuamos produzindo causas e experiências de sofrimento. Ok? Então a ética diz respeito, no primeiro momento, é que nós vigiemos os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações, para que não criemos consequências de sofrimento. Ponto. Só que agora vamos aprofundar esse olhar. A que nós atribuímos felicidade? Então, normalmente, nós procuramos felicidade fora de nós. Então, nós procuramos felicidade numa roupa nova, nós procuramos felicidade numa casa bonita, nós procuramos felicidade tendo um carro novo, nós procuramos felicidade tendo o celular da moda, nós procuramos felicidade tendo uma namorada linda, um namorado lindo, porque fica aqui em chaveirinho, a gente mostra ele para alguém. Enfim, a primeira coisa que nós fazemos é buscar felicidade fora de nós. Mas aqui é onde nós podemos fazer o primeiro grande exercício de análise. Vamos supor que você coloque felicidade em ter um carro novo. Por quanto tempo esse carro é novo? Se você compra o carro do ano, no próximo ano, ele já não é mais o carro do ano. Então, aí você vai ficar triste, vai sofrer, porque você já não tem mais o carro do ano. As pessoas hoje têm, assim, um anseio muito grande de ter o celular da moda. O último lançamento da Apple, da Samsung, só que passa alguns meses, eles já lançam outro. E depois de alguns meses, outro.
Quem é que consegue ficar mantendo celular novo todo o tempo? Agora você tem 18 anos, você tem 21 anos. Seu corpo está lindo, perfeito, jovial, uau. Daqui uns anos, já não vai estar mais. E aí o que você faz? Não dá para ir na loja trocar. O que você faz? Então, nós temos que começar a entender, pelo menos oferecer a si mesmo a oportunidade de observar que todas as coisas estão em constante mudança. Todas as coisas mudam. E usa seu próprio corpo como exemplo para isso. O seu grande exercício de experienciar as emoções em relação às mudanças é você observar seu próprio corpo. Porque se você pegar seu álbum de nascimento e o seu álbum de hoje, acho que mudou um pouquinho. Aqui não tem se para melhor ou para pior. A gente só está falando que mudou. Quanto nós aceitamos essas mudanças? Nós aceitamos isso calmamente? Nós aceitamos isso com facilidade? Ou nós nos irritamos que nós estamos envelhecendo todo dia, que a nossa casa está ficando velha dia por dia, que o nosso carro não é mais do ano, que o nosso telefone já não é o da moda? Uau! Então, a primeira coisa é observar que a nossa primeira tendência é nós atribuirmos felicidade em relação às coisas externas a nós. Mas nós devemos buscar felicidade realmente dentro de nós. Nós devemos desenvolver a habilidade de manter a nossa atenção no momento presente. Nós devemos desenvolver a habilidade de desenvolver contentamento interno. Nós devemos desenvolver a habilidade de sustentar um ambiente interior calmo, lúcido, sereno. Minimamente isso. E para fazer isso, nós podemos fazer exercícios muito simples, como um exercício de você acordar de manhã e ver que não morreu. Uau! Já é um grande ganho. E você acordar de manhã e perceber que o seu corpo continua totalmente funcional, que a sua mente continua totalmente funcional. Uau! Você já tem 2 ganhos. Aí você vê que você tem uma casa para morar, comida para comer, roupa para vestir e um trabalho que você ganha algum dinheiro para pagar suas despesas. Olha quanta coisa legal já está presente na sua vida. Quando você vê isso, quando você se dá conta disso, gera em você uma sensação de felicidade, gera em você uma sensação de gratidão por tudo que você tem presente na sua vida hoje, ou você acorda de manhã e fala, ainda moro nessa casa chata, podia morar numa casa melhor. Eu ainda durmo nessa cama, podia ter uma cama melhor. Lá embaixo tem café com pão, leite, manteiga. Podia ter bolo, fruta, podia ter um monte de outras coisas. Eu vou de ônibus para o trabalho. Eu vou ser feliz quando eu tiver um carro para ir para o trabalho. Eu vou naquele trabalho para ganhar um salário mínimo. Eu devo ter um trabalho que eu ganhe 1 milhão por mês. Ou seja, a maior parte de nós experiencia sofrimento por falta de contentamento, por falta de gratidão, por falta de preservar essa consciência presente de tudo que você é, que você tem e que você está experienciando nesse momento. Porque se a gente desenvolver esse tipo de consciência, tenha certeza que a maior parte do tempo a gente está feliz. Quando a gente não fica ansiando, angustiado por ter coisas que a gente não tem, nós devíamos ter gratidão pelas coisas que a gente tem. Se nós quisermos ter mais coisas, legal, a gente pode ter. Mas não vamos nos envolver em ações que para ter aquilo que você quer ter que você não tem hoje, você acaba na cadeia. Você acaba respondendo processo. Como assim? Muitas vezes, quando a gente tem uma ambição muito grande, a gente não mede os atos que a gente faz para ter o que a gente quer ter. E a consequência nem sempre é das melhores. Então, não tem problema nenhum nós termos sonhos de nos desenvolvermos,
de termos coisas melhores, de termos um salário melhor, de termos uma casa melhor, de termos um carro. Não há problema nenhum nisso. Desde que, quando você pensa sobre isso, você pensa com ética. Ou seja, eu não vou pensar ações, não vou fazer coisas que possa produzir como consequência sofrimento para mim ou para alguém. Quando eu falar sobre isso, que eu fale com gentileza, que eu fale com humildade. Quando eu tiver as ações para levar a esse lugar de ter um outro carro, ter uma outra casa, ou seja, que sejam ações virtuosas, que não seja batendo em alguém, que não seja mentindo para alguém, que não seja roubando de alguém. Porque roubar no budismo é pegar qualquer coisa que não tenha legitimamente sido oferecido a você. E um exemplo fácil de entender isso é, vamos supor que eu tenho um lápis aqui comigo e estou dando aula para vocês. Acabou a aula, eu vou embora para a sala. Para o meu quarto, vou dormir. Amanhã de manhã eu volto aqui, meu lápis não está aqui. Aí eu já penso, poxa, o Vitor, o Almir, o Aldilson, o Leandro, estava lá dentro da sala. Um deles pegou meu lápis. Ou se tiver um estranho, eu vou pensar que foi um estranho. Aí no meu pensamento eu vou pensar um monte de coisa ruim sobre essa pessoa. Aí de repente o Almir vem e fala, olha, não, eu achei seu lápis no chão ontem, acho que quando o senhor saiu caiu no chão, eu peguei ele e pus lá na cozinha. Mas eu não sabia que o lápis estava na cozinha. Eu queria achar meu lápis aqui onde eu deixei ontem. Entende? Só que nesse inteirinho entre eu ter dado falta do lápis, o Almir ter dito para mim que pôs meu lápis em outro lugar, eu pensei mal de todo mundo. Não é assim que funciona? Ou eu posso ter mandado todo mundo embora, inclusive dado justo causa para todo mundo. Então, por isso que no Dharma a gente fala assim, nunca pegue o que não tenha sido oferecido a você. Porque mesmo que você nunca teve a intenção de fazer isso, esse lapso de tempo entre as duas ações pode promover muitas coisas. Entende? Então, nós devemos, é como o Dalai Lama fala, se eu não sei a consequência de cortar uma árvore no fundo do quintal, que dirá desmatar uma floresta? Então, entende? A segunda coisa é olhar que toda e qualquer coisa fora de você, que você atribua felicidade, toda e qualquer coisa está em constante mudança. Quando você procurar a felicidade dentro de você, que é o lugar certo de procurar, também examine qual a motivação e intenção. Com que olhar você está olhando para você. Então, a primeira coisa que nós devemos cultivar dentro de nós, eticamente, para sermos felizes, é justamente que nós temos que ter e cultivar um pensamento ético. Ou seja, a nossa motivação na vida pode ser feliz, ter sucesso na vida e assim por diante. Mas nós devemos sempre olhar quais as ações que eu estou tendo no mundo, ação do pensar, do falar e do agir, para chegar neste meu objetivo. Então, essa é a segunda coisa que a gente deve olhar. Então, certamente que todos os seres, todos nós, buscamos felicidade. Obviamente que todas as religiões, nos seus textos, na Bíblia, no Corão, no Torá, no Livro dos Espíritos, no texto budista, enfim, em todo e qualquer desses textos que são considerados sagrados, em todos eles certamente tem esse tipo de mensagem. Certamente tem. Mas quanto de nós realmente lê, quanto de nós realmente contempla isso e quantos de nós age desta maneira? Então não é culpar que essa religião é melhor que aquela, não tem a ver isso. Tem a ver com que o que você estuda, se isso faz sentido e significado para você. E aí, quando você age de acordo com esses ensinamentos, de acordo com essas leituras, observar que resultado, o que surge como resultado quando você aplica esse conhecimento. Aí, o que é bom, você usa. O que não é, você deixa. Mas não critica, não fala mal. Porque todas as religiões em si, elas visam dar conhecimento e orientação às pessoas de maneira que elas possam agir no mundo para serem felizes. Agora, nós também temos que lembrar que nós somos interdependentes. Nós dependemos um do outro e a gente não deve ter vergonha de dizer isso. Muito pelo contrário. Eu devo ter gratidão às pessoas
que podem me ajudar todos os dias a realizar as coisas que eu quero, e também elas me ensinam naquilo que eu posso também e que eu tenho muito que melhorar. Então, o outro vai ser sempre o caminho pelo qual, e é o caminho mais rápido, para eu descobrir no que eu tenho que melhorar. Ok? Então, nós temos buscar a razão de ser feliz fora, que as coisas da aparência, são os objetos, e eu tenho que buscar a felicidade dentro de mim. Por isso que Sua Santidade Dalai Lama diz que não há como nós virmos a experienciar a felicidade verdadeira senão pelo desenvolvimento espiritual. E aqui lembra que a palavra espiritual não está se referindo à religião ou religiosidade obrigatoriamente. A palavra espiritual está aqui colocada como o amor, compaixão, generosidade, paciência, tolerância, respeito, acolhimento. Isso são qualidades humanas. Que todo o esforço que você faz todo dia para trabalhar, que seja um esforço com um resultante bom. Que tudo que você faz no momento que você acorda, até a hora que você vai dormir, que você tenha a vontade e o desejo que a resultante desse esforço seja causa e condição de felicidade, não somente para você, mas para outros. E aí, quando chega no final do dia, que você consegue, de alguma maneira, perceber que tudo que você fez durante aquele dia fez outras pessoas felizes, aí, ao ver o outro feliz pelo que você fez, aí você vai dizer para si mesmo, valeu a pena. E aí você vai ter um sentido de gratidão. Você vai ter um norte, você vai ter para onde olhar e falar, o que eu estou fazendo está certo. Pelo menos, tudo que eu falo produz benefício aos outros, em qualquer trabalho. Então, eu tenho que cuidar para que isso verdadeiramente aconteça. A outra coisa, o Léo está me avisando que a internet está instável. Tá? Então, quando ela sai, volta, ok? É a primeira vez que isso está acontecendo, mas como tudo é impermanente, a gente já está aqui experienciando a impermanência. Tá? Não é teoria, é fato. Tudo bem? Mas a gente continua. Eu percebo aqui que ela interrompe, eu paro de falar, ela volta, continua falando. Então, o que acontece? À medida que nós dedicamos os nossos esforços em produzir isso, o próximo esforço agora que a gente deve ter é entender a natureza de tudo isso. Então, uma coisa fácil de nós entendermos, por exemplo, é nós nascemos, legal, estamos aqui vivinhos, mas nós nascemos num corpo, e esse corpo, na própria natureza dele, basta imaginar, você nasceu desse tamanhozinho e você está desse tamanhozão agora. Então, seu corpo passou por inúmeras mudanças para chegar até esse lugar. Tem dias que você está ótimo, tem dia que você está com dor de cabeça, tem dia que você está cansado, tem dia que você está de alguma maneira. E tem dia que você está plenamente disposto, tudo está funcionando direitinho. Então, esse corpo, ele é uma das coisas que você deve usá-lo para entender que todas as coisas são impermanentes, que todas as coisas estão mudando. Então, quando você acorda de bom humor, legal. E quando você acorda de mau humor? Se você não tiver consciência que você está de mau humor, você não tomaria cuidado simplesmente pensar, quando eu estou de bom humor, tudo é bom. Eu não me preocupo com nada, se alguém errar, quebrar um vaso, quebrar alguma coisa, quebrou, ia quebrar mesmo. Você reage de uma maneira. E quando você está de mau humor? Qualquer coisa que uma pessoa fala ou faça, já vira uma razão para uma grande briga. Entende que isso está na sua própria mente. Não é uma pessoa ou não é o fato. É a maneira como você percebe o fato. Então, isso é uma coisa extremamente importante, porque eu mencionei que a gente tem muitas religiões e vários ensinamentos para a gente ser feliz. Mas eu estou falando aqui simplesmente sobre o aspecto dos ensinamentos budistas. Então, a partir do ensinamento budista, Buda ensinou, o primeiro ensinamento que ele deu foi as 4 novas verdades. A primeira das 4 novas verdades diz respeito ao sofrimento. Então, Buda diz assim, mesmo que nós sejamos totalmente sadios, há sofrimento na nossa vida. Porque ser sadio não significa não ter uma dor de cabeça. Significa que você não vai ter uma artrite quando você ficar velho. Não significa que você não vai ter uma dor de barriga.
Não significa as mulheres que não vai ter um TPM. Isso faz parte de ser sadio. Ou seja, eu costumo dizer também, saúde não é a ausência de doença. Saúde significa fazer as pazes com a doença. Quanto mais rápido você fizer as pazes com a doença, mais rápido você sai. Então, uma pessoa que é diabética, uma pessoa que tem pressão alta, não é uma pessoa sadia. Porque hoje em dia nós temos conhecimento sobre determinados medicamentos que controlam a diabetes e que controlam a hipertensão. Então, essa pessoa tem uma vida totalmente sadia. Mas ela tem uma doença. Ela tem um problema no seu corpo, na funcionalidade do seu corpo. Entende? Então, isso simplesmente são pequenos exemplos que a gente pode usar para entender. Então, porque nós somos humanos, o nosso corpo é biológico, ele tem os reloginhos dele, ele está envelhecendo, e junto com esse envelhecimento, que é um aspecto natural desse corpo, algumas doenças vão surgindo, alguns aplicativos vão parar de funcionar, não vai ter como remediar isso, e aí você vai ter que fazer as pazes com a falta desse aplicativo e descobrir que há outras coisas bonitas na sua vida, além do aplicativo. Agora, se você acha que a sua vida depende totalmente de certos aplicativos, então, quando eles começarem a falhar, não vai ter muito jeito não, né, mané? Mas, enfim, a gente continua vivo. Então, nós temos que aprender ao longo da nossa vida que felicidade tem muito mais a ver com a maneira como nós percebemos felicidade em todas as coisas. Porque, veja bem, se nós dermos felicidade às coisas materiais somente, as pessoas que têm muito dinheiro, as pessoas que têm casas luxuosas, não teriam nenhum problema. Mas elas têm. E muitas vezes uma pessoa que vive uma vida muito simples, numa casa sem muito conforto, e ela é imensamente feliz. Por que será? Entende? É a maneira como nós absorvemos, é a maneira como nós percebemos, é a maneira como nós aceitamos. Mas não confunda aceitar com não ter sonhos. Não confunda essas duas coisas. Mas observa onde você vai colocando a sua felicidade. Onde que você percebe causa e condição de felicidade. Então, nós temos que entender que o sofrimento tem o sofrimento que é inerente à nossa forma biológica. O sofrimento quando nós não aceitamos as mudanças, a mudança do nosso corpo, mas as mudanças, mudança do tempo. Nós temos 4 estações no ano. A mudança da cidade que cresce, a mudança do melhor amigo que muda para outro lugar, a mudança de alguém que a gente gosta que morre. Ou seja, são constantes mudanças. Qual o entendimento que nós temos sobre todas essas mudanças que ocorrem para nós todos os dias? Então, a primeira mudança é em relação ao nosso corpo. A segunda mudança é em relação às coisas que mudam. Então, elas vão continuar mudando. A gente não tem controle sobre isso. E a terceira mudança é essa que é a mais importante. É como nós percebemos tudo isso. Saber que as coisas mudam é uma coisa. Como eu reajo às mudanças, diz respeito a você. Aí é você que tem que olhar isso. Se eu não admitir que as coisas mudam, eu vou sofrer minha vida inteira, porque as coisas não vão deixar de mudar, as coisas não vão deixar de ser como são, porque eu não quero que elas sejam desta maneira. Então eu tenho que ter uma compreensão melhor, aí que é o ponto, é aí que está o cerne de toda a filosofia e ética budista. Tá? No como eu percebo isso. E quais ações que eu tenho em relação a essa verdade. Qual verdade? Meu corpo é biológico, muda todo o tempo. As coisas mudam, eu não tenho controle sobre elas. Como é que eu percebo essas mudanças? E também como eu percebo aquilo em que eu posso fazer alguma coisa. Por exemplo, todos nós estamos envelhecendo. Alright? Todos nós queremos ser saudáveis. Eu posso cuidar da minha saúde, eu posso cuidar da minha alimentação. Há várias maneiras que eu posso minimizar o sofrimento dessas mudanças. Eu não posso pará-las, mas eu posso ter atitudes
humanas de alimentação, de cuidar de mim, de exercício, várias. De não ficar cultivando raiva, ódio, ciúmes, inveja, porque essas emoções são emoções aflitivas. E hoje nós já sabemos que todas as vezes que nós cultivamos esse tipo de sentimento, esse tipo de pensamento de raiva, ódio, inveja, ciúmes, ganância, desejos e tudo mais, nós produzimos em nós causas e condições de adoecimento. Porque quando nossa mente está angustiada, com raiva, ansiosa, com ciúmes, com inveja, infeliz, de modo geral, o nosso corpo está produzindo hormônios inflamatórios que produz colesterol, que produz triglicéridos, que produz diabetes, que produz pressão alta, que produz várias coisas. É uma lista, além da coisa mais comum do século XXI, depressão. Então, veja que há como eu desenvolver um sentido de saúde. Basta eu ter também uma atitude mental. E essa atitude mental, ela está diretamente ligada à maneira como eu percebo as coisas, à maneira como eu reajo às coisas, e à maneira como eu, ao entender isso, passo a ter ações mais positivas, mais construtivas. Aí, em meio a muita dificuldade externa, eu mantenho uma calma mental, eu mantenho minha mente lúcida, eu mantenho ações no mundo que, mesmo em meio a muita adversidade, eu consigo produzir ações construtivas e positivas. E a gente pode ter isso nesse exato momento que nós estamos presenciando e vivenciando o coronavírus e todas as mudanças que essa pandemia trouxe na nossa rotina. Como que eu estou agindo? Como que eu estou reagindo em relação a tudo isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que manter é o que a gente chama de uma vigilância introspectiva. Ou seja, eu perceber a natureza e a qualidade dos meus pensamentos. Eu perceber se eu estou ficando ansioso, se eu estou ficando com medo, porque tem muita gente muito ansiosa nesse momento, quando é que isso aqui vai acabar? Tem muita gente com medo, será que eu vou pegar se eu for no supermercado? Ou seja, é verdade? É verdade. Isso é realidade, nós estamos vivendo essa realidade. A maneira como nós lidamos com a realidade, a maneira como nós percebemos a realidade, é fórum íntimo. Cada um de nós pode, frente a todas essas dificuldades, desenvolver uma atitude mental, uma postura mais positiva e mais construtiva, mesmo frente a toda essa dificuldade que nós estamos vivendo nesse momento. Então, se eu tenho que andar de máscara, qual o problema de andar de máscara? É desconfortável, mas está preservando a minha vida. E eu andando de máscara, eu estou preservando a vida do outro. Eu não estou sendo contaminado e estou evitando de contaminar alguém. Lembra que eu falei? Nós dependemos um do outro. Se eu não tiver esse cuidado, se eu for portador do Covid-19, como é assintomático, eu posso, por irresponsabilidade de não usar máscara, porque eu não quero usar máscara, porque eu fico feio de máscara, porque soa, embaça meu óculos, eu não vou usar máscara. E ao fazer isso, caso eu seja assintomático, mas positivo, eu vou estar multiplicando essa doença para um monte de gente. Então, nós somos interdependentes. E por quanto eu estiver multiplicando isso, quando é que isso vai acabar se todo dia eu multiplico mais pessoas? Então, se eu quero que acabe, eu tenho que ser um protagonista disso, desse resultado. Então, no que me for possível fazer, eu faço. E devo fazer isso com contentamento. Não porque eu sou obrigado a fazer, mas eu faço porque eu entendi que essa é uma das maneiras de evitar a propagação disso. E quanto mais cedo acabar, mais cedo eu posso andar de avião, mais cedo eu posso voltar para a praia, mais cedo eu posso ver meus amigos, mais cedo eu posso ir no happy hour. Tudo aquilo que eu quero tanto, eu vou poder fazer de novo. Mas eu devo entender que eu sou protagonista, eu sou um agente, eu sou o sujeito que promove essa ação, cujo resultado é que eu tanto quero. Então, eu não vou falar para todo mundo fazer e eu não fazer. Isso é um olhar egoísta. Então, nós devemos ser promotores do resultado que nós buscamos. Então, isso vem de uma mente
e de uma atenção introspectiva. Onde é que nós aprendemos a desenvolver uma atenção introspectiva? Quando a gente medita, quando a gente faz shamatha, quando a gente desenvolve essa atenção plena no momento presente, que foi esse exercício que a gente fez no começo. Então, se todo dia de manhã você levantar e fazer 15 minutos de shamatha, de meditação, você alinha a sua mente, você alinha os seus pensamentos. E quando você levantar da cama, você tem um propósito. Por que que eu vou fazer isso hoje? O que que eu estou buscando para a minha vida? Eu quero ser feliz? Eu não vou falar para o outro me fazer feliz. Eu vou ser o promotor da minha própria felicidade. E eu vou ser feliz quando eu ver os outros felizes. Então, isso é atenção introspectiva. Para sustentar uma atenção introspectiva, eu devo ter um esforço. Não é fácil fazer. Eu devo fazer um esforço para fazer isso. Porque se eu deixar, eu vou voltar em todos os meus hábitos. Eu vou continuar fumando, eu vou continuar bebendo, eu vou continuar fazendo tudo, cujo resultado vai, pode ser não agora, mas daqui a algum tempo, ser promotor de muita infelicidade e de muitos problemas. Então, se eu não quero problema amanhã, eu não crio ele hoje. Então, isso é uma coisa sábia. Se eu não quero ter problema amanhã, eu não crio problema hoje. Porque amanhã eu vou experienciar o que eu criei hoje. De tarde eu vou experienciar o que eu fiz de manhã. Então, isso é lucidez. Isso é fazer uso da sua inteligência. Então, se nós sabemos que há sofrimento, nós sabemos que o sofrimento vem da natureza do nosso corpo físico, isso é uma delas. O sofrimento vem das mudanças e o sofrimento vem da minha percepção sobre a realidade. Então, o próximo passo é cessar as causas do sofrimento. Então, eu cesso as ações que são promotores de sofrimento. Eu vigio meus pensamentos para que eu não tenha pensamentos ruins, para que eu não tenha uma fala ruim, para que eu não tenha uma ação ruim. Então, eu vigio a minha mente. Então, se eu não quero, eu cesso toda e qualquer coisa que eu perceba que está me fazendo mal. Então, se eu fumo e estou desenvolvendo tosse, rouquidão, dificuldade de respirar, eu não vou falar que é o ar poluído que está fazendo isso. Também faz. Mas eu estou contribuindo para isso fumando, por exemplo. Isso é só um exemplo. Não estou fazendo apologia do não fumar. Estou sendo um exemplo. Se eu não quero engordar, eu não vou culpar o cozinheiro, não vou culpar o cozinheiro porque ele faz comida boa. Eu vou regular o quanto que eu como. Eu posso comer um pouquinho de cada coisa, não preciso fazer um prato desse tamanho. Se eu não quero criar conflito com as pessoas, eu posso cultivar para toda e qualquer pessoa bondade amorosa e compassiva. Se eu não quero criar problema com as pessoas, eu paro de julgar as pessoas. Eu passo a olhar um estranho e ver por que eu estou pensando mal dessa pessoa? Porque ele usa brinco, ele usa piercing, ele isso, ele aquilo. Por que eu não consigo ver essa pessoa como um amigo em potencial? Um amigo em potencial. Por que eu não consigo ver isso nele? Então, entenda que isso é julgamento. Então, se eu julgar uma pessoa porque eu não a conheço, por exemplo, eu estou promovendo causas e condições de sofrimento para mim e para aquela pessoa. Porque vai que a pessoa entrou no ônibus e sentou justo do seu lado. Aí você vai fazer a viagem inteira em sofrimento. Aí quando estiver próximo de chegar, essa pessoa vira para você, dá um sorriso e fala, tenha um lindo dia. Aí o que você faz com todos os pensamentos que você teve durante a viagem inteira? Vai se arrepender. Aí você vai fazer um auto-julgamento de si. Entende? Então são coisas simples. Na verdade, a gente fala da lógica da ética budista porque é uma lógica. É uma lógica. Ninguém precisa fazer um esforço muito grande para entender a lógica, o raciocínio. O esforço muito grande é, na verdade, viver isso. É, na verdade, parar de julgar pessoas. É, na verdade, cultivar sentimentos positivos e construtivos em frente a qualquer pessoa. É você ter uma predisposição de ajudar as pessoas. Agora, quando a gente tem predisposição para ajudar as pessoas, antes de ajudar, pergunta se ela quer ser ajudada. Se ela disser não, obrigado, respeite o direito dela. Ela não quer ser ajudada. Ela não quer ser ajudada naquele momento. É um direito dela. E fique contente, porque ela foi honesta com você, ela não te enganou. Ela não deixou para dizer depois. Ela já disse de cara. Então, alguns de vocês conhecem aquele slide do Hipócrates, que eu mostro na primeira aula na Faculdade de Medicina,
que diz assim: antes de oferecer a cura a alguém, pergunta a ela se ela está disposta a renunciar a tudo que a fez doente. Isso é no dia a dia da vida. Qualquer pessoa que você queira ajudar, você pergunta se ela quer ser ajudada. Agora, lembra que essa pergunta vale para si mesmo. Então, quando você medita, você está se familiarizando com você mesmo. Quando você se familiariza com você mesmo e você percebe que você tem um potencial enorme para ser feliz, que você tem um potencial enorme para realizar coisas super legais na sua vida, mas quando você olha para as coisas que você vai ter que renunciar para alcançar esses objetivos tão legais que você tem total condição de fazer, aí você fala, não, não quero. Se para conseguir tudo isso, eu tenho que fazer isso, então eu não quero nada disso. Entende que a primeira pergunta para você é que nem um aluno que quer entrar na faculdade de medicina. Legal, auspicioso, maravilhoso. Ele quer... Ok, voltamos. Então, pode ir, tranquilo. Então, o que acontece? Quando nós fazemos essa pergunta para nós, eu quero ser feliz? Quero. Eu estou disposto a renunciar às coisas que hoje eu percebo que são promotoras a mim mesmo de infelicidade? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você primeiro. Isso é ética. Isso é uma lógica de ética para com você mesmo. Tome como exemplo, você vai ao médico, você está doente, você vai ao médico. Vai no melhor médico, o melhor médico da face da Terra. E o médico te recebe com carinho, com acolhimento, faz lá toda a anamnese, faz toda a clínica em você, pede os exames de sangue, imagem, tudo que ele tem que pedir. É o método que ele está usando. Método. No budismo a gente trabalha com duas coisas, método e sabedoria. Então o médico está fazendo uso do método. Pedir seus exames, fazer seu exame clínico, tal. Quando ele põe toda essa informação junta, aí ele vai fazer uso da sabedoria, da expertise dele, do conhecimento dele. E ele vai dizer para você, olha, Joãozinho, você tem que fazer isso, e daqui 6 meses você está saudável, você está bem, todos os problemas se foram. Então, você estava doente, você percebeu que estava doente, foi procurar o médico. Legal. E você foi procurar o melhor médico. Legal. E o médico te acolhe, faz tudo o que ele tem que fazer e te dá a melhor orientação. Agora você tem a orientação. Quem é que vai seguir a orientação do médico? Quem é que vai assumir a responsabilidade de seguir a orientação do médico para depois de 6 meses, foi o que o médico disse, estar com a saúde plenamente restabelecida? Quem é que vai ter que fazer isso? Você. Vamos supor que o médico fala, olha, para de fumar, para de beber, caminha todo dia, sorria mais, ande com pessoas mais felizes, caminhe todo dia na natureza, ou seja, ele vai te dar uma série de recomendações. Aí você sai de lá e fala, eu não vou parar de fumar, eu não vou parar de beber, eu não gosto de praia, eu não gosto de fazer caminhada. Ou seja, você vai pegar tudo aquilo que te foi oferecido enquanto saber e não vai aceitar nada disso. 6 meses depois, você volta no médico e não aconteceu nada com a sua saúde. É o médico que estava errado, o método que ele ensinou que estava errado, ou você, que por livre e espontânea vontade, não seguiu o método. Então, não é difícil isso. Isso não é difícil de entender, é? Não é. Qualquer um de nós entende isso que eu estou falando. Qualquer um de nós entende a lógica disso. Mas também nós devemos ter profundo respeito pelas dificuldades que nós enfrentamos nisso. Aqui agora vem um ponto extremamente delicado. Porque o médico também sabe que talvez seja difícil você seguir todas as orientações que ele te der. Mas ele vai ficar muito feliz, e você também, se você tiver adotado pelo menos uma. Então, eu não preciso fazer uma mudança drástica na minha vida. Eu tenho que entender
que essas mudanças são graduais, mas elas devem ser contínuas. Então, mas entende que a escolha de começar o caminho é seu. Você tem que ter duas pernas para andar, você tem que ter os olhos para ver, você tem que ter os ouvidos para escutar. Mas você tem que pôr tudo isso em movimento para que o potencial de cada uma dessas coisas se realize. Você pode ter duas pernas para andar e não querer andar. Você pode ter os ouvidos e não querer ouvir. Você pode ter o nariz e não querer cheirar. Você pode ter a inteligência e não querer fazer uso dela. Então, nós temos que, de alguma maneira, né, com uma dose muito grande, nós devemos olhar para nós com profundo respeito, com profundo acolhimento. Essas são as duas condições básicas para que um caminho verdadeiramente ético possa ser seguido por qualquer um de nós. Ter acolhimento por nós mesmos e ter um profundo autorrespeito. Para que nós possamos, no momento que nós meditamos e nos familiarizamos conosco, nos familiarizamos com a nossa própria história, a história que nós mesmos construímos, que a gente tenha respeito por nós mesmos, que tenha carinho por nós mesmos, que a gente tenha compaixão, mas principalmente no sentido da autocompaixão. Ou seja, autocompaixão no sentido de se aproximar de si mesmo, com muito respeito, muito carinho e com muita determinação. Então, essas duas são as duas primeiras causas e condições para a gente poder ter um caminho ético na vida. Porque nós podemos, na nossa história, hoje, quando nós começamos a nos familiarizar com a nossa história, eu posso lembrar que eu já fiz muita coisa errada, que eu já fiz, que infelizmente eu promovi já muito sofrimento a alguém. Então, eu não sou merecedor de ser feliz, porque agora que eu me dei conta de tudo isso, eu já fiz. A lógica budista não funciona assim. A lógica budista tem uma coisa chamada karma. Ou seja, nós somos um contínuo de ações e reações, ações e consequências. Mas a qualquer momento que eu perceba, que eu me dê conta que eu cometi coisas ruins, ok, já fiz, está na minha história, não tem como voltar lá e mudar. Mas daqui para frente, hoje eu tenho consciência que eu tenho um potencial, que eu tenho uma inteligência, que eu tenho um corpo perfeito, que eu tenho um potencial. E eu tomo a resolução de daqui para frente ser o melhor de mim. E daqui para frente, o meu propósito de vida é ser feliz, o meu propósito de vida é fazer outros felizes e ter um propósito de ser feliz com a felicidade dos outros. Então, a partir desse momento, eu tomei essa decisão. Então, o meu karma, ele vai se transformando. E eu tenho uma vida feliz, eu tenho uma vida plenamente realizadora. Qualquer um de nós pode fazer isso, se nós tomarmos essa resolução. E essa resolução vem quando nós meditamos, quando nós olhamos para nós, para a nossa história, mas nós olhamos para o nosso potencial, nós olhamos para o nosso futuro, a partir do momento presente. Então, é no momento presente que eu construo o futuro que eu quero viver. Então, por isso que a gente fala, o que eu quero ser daqui a 2 anos? Eu não vou esperar 2 anos para ser. O que eu vou ser daqui a 2 anos é o que eu decidi começar hoje. E aí o resultado vai ser daqui a 2 anos. Eu quero ser médico. Entrei na faculdade hoje, eu vou ser médico daqui a 8 anos. Depende da especialização que você quiser, talvez mais. Mas, enfim, entende o que eu estou dizendo? Então, o futuro que eu posso sonhar para a minha vida, ele começa agora. Ele começa com as resoluções, com as escolhas que eu faço agora. Por isso que a ferramenta do budismo, duas. Shamatha, de manter uma mente presente, uma mente calma, uma mente serena. Lúcido no momento presente. Vipassana é a sabedoria cognitiva. É desenvolver sabedoria. É fazer uso da minha inteligência, fazer uso do que eu estudo, fazer uso do meu saber para tomar as decisões e realizar as ações corretas no dia presente, no momento presente. Aí certamente que depois de algum tempo eu vou ter um grande regozijo porque eu vou ver o que realmente fui capaz de construir. Mas eu não preciso esperar anos. Eu posso simplesmente ter plena consciência da resultante de cada ação que eu faço, em cada momento.
Em cada ação, do pensar, do falar e do agir, que eu esteja lucidamente presente nessa ação. Que eu faça a ação. E que eu não terceirize, que eu não dê a responsabilidade para outros fazer. E nem culpar os outros por uma coisa que eu fiz. Então, entende que isso é no dia a dia. E quando você vai acumulando mérito, mérito no sentido que tudo que você faz, o resultante dele, seja positivo e construtivo para você e para os outros. Isso é mérito. E sabedoria. Sabedoria significa ter a lucidez, o conhecimento da natureza de tudo aquilo que existe, de tudo aquilo que a gente faz. Então, quando eu acumulo mérito e sabedoria, eu estou acumulando causas e condições, eu estou experienciando felicidade. Então, eu não estou depositando felicidade em coisas, não estou dando a outra pessoa a responsabilidade de me fazer feliz. Eu assumi a responsabilidade sobre mim mesmo e a consciência e a lucidez sobre todas as coisas. Então, dentro da lógica do budismo, essas são as duas grandes sabedorias. Nós acumularmos mérito e nós acumularmos sabedoria. A resultante dessas duas coisas é uma experiência de felicidade. Agora, muitos de nós também têm, talvez, um pouco de confusão em relação ao que é felicidade. Felicidade não é euforia. Ganhei na Mega Sena, ou isso, ou aquilo, né? Olha, estou de emprego novo, olha isso. Não é. Porque tudo isso é passageiro, tudo isso é o que nós estamos falando. Está em constante mudança. Felicidade, na filosofia budista, significa quando você não tem preocupação, quando você não tem ansiedade, quando você não tem angústia, quando você não tem medos. E por isso que é ética. Porque quando você faz alguma coisa errada, no momento que você fez, você pode até ter tido o prazer de ter feito. A gente pode usar vários exemplos aqui, mas não vou citar nenhum. Você pode ter feito uma coisa que te deu um prazer enorme, mas você sabia que era errado fazer aquilo. No momento que você fez, você está sentindo um prazer enorme. Qual é o próximo passo agora? O medo, a angústia e a ansiedade, porque alguém vai descobrir. E na hora que descobrirem, eu vou ser penalizado, eu vou ser, enfim, eu vou sofrer a consequência. Então, pensa bem nisso. No budismo, felicidade significa, a felicidade genuína é quando o que você pensa, o que você fala e o que você faz está em perfeita harmonia. Que você não precisa desenvolver nenhum tipo de preocupação, de ansiedade, de medo de alguém que vai descobrir alguma coisa sobre você. Então, felicidade no budismo significa quando você tem uma mente que repousa numa experiência de tranquilidade, de lucidez, de serenidade. Ou seja, quando não há nenhum movimento de qualquer tipo de ansiedade, de emoção aflitiva, como a gente chama. Isso é felicidade genuína. Porque ela não está depositada em nada fora de você. Ela simplesmente é a experiência da sua própria vida. É o que é a resultante. E isso ninguém pode roubar de você. Isso não fica velho, isso não tem prazo de validade, nada. É uma coisa que você cultiva todos os dias. Quando você tem pensamentos, palavras e ações generosas, bondosas, compassivas, você não está criando nenhuma causa de que alguém venha fazer alguma coisa ou que você tenha medo que alguém descubra que você fez alguma coisa. Ok? Então, esse é o sentido da ética no budismo. Cultivar a atenção plena no momento presente do que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Não venha promover para mim experiências de sofrimento, de angústia. Essa é a felicidade ética. Essa é a lógica da ética budista. Ok? Então, agora, vocês têm 10 minutos se vocês querem fazer perguntas, porque eu terminei a minha parte, minha fala.
E aí, a gente vai fazer isso ordenadamente. Quem quer fazer pergunta, destrava o microfone, um por vez, levanta a mãozinha, eu falo o nome, daí você destrava o seu telefone, o seu microfone, e você faz a pergunta, faz o comentário que você tiver vontade de fazer. Pode fazer. Quem quiser perguntar, levanta a mãozinha, daí eu sei quem é, destrava o microfone, fala alguma coisa, porque eu só vejo uma tela, às vezes está para além dessa tela que eu estou vendo. Sinta-se à vontade. Quem quer fazer pergunta, daí desliga o microfone. E os outros ficam com o microfone fechado para não dar muito barulho. Vamos lá? Quem quer perguntar? Pergunta. Quem quer fazer comentário? Faz. Tranquilo. Ui. Alguém vai perguntar algo ou não? Não? Lama, Sim. boa noite. Boa noite. Você pode falar um pouquinho mais sobre o cultivo da equanimidade? Sim. Para que nós possamos cultivar a equanimidade, a primeira coisa que nós temos que... A equanimidade, a equalidade das pessoas, ou de sentimentos e tudo mais, a equanimidade, para que nós possamos começar a treinar, a pensar sobre isso, a primeira coisa que nós devemos refletir é sobre a interdependência. Ou seja, nós somos absolutamente interdependentes. Nós não somos felizes sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos. Ok? Por exemplo, se nesse momento nós estamos tendo a oportunidade de ter essa transmissão, minimamente o que tem que estar presente é eletricidade, energia. Ok? Quantos milhares de pessoas estão trabalhando neste momento para que essa energia esteja disponível para nós e nós podemos estar tendo este encontro? Ok? Então, eu não preciso conhecer essas pessoas, mas eu estou nesse momento usufruindo do trabalho delas. Se não fosse pelo trabalho delas, nós não poderíamos estar tendo esse encontro agora. Não é verdade isso? Então, eu não preciso conhecer essas pessoas, mas eu posso, mesmo não conhecendo-as, cultivar um profundo sentimento de gratidão por elas. E saber que, seja lá quem é que está lá, ela aspira por felicidade tanto quanto eu. Então, no momento que eu consigo pensar sobre isso, esse sentimento de equanimidade naturalmente começa a surgir. Porque se você pensar minimamente em todas as coisas que você usa num dia, água, energia, transporte coletivo, ruas limpas, comidas que você vai buscar no supermercado, tanto as feitas quanto as cruas, tudo isso que você usa em um dia não chegou para você sozinho, chegou? Não chegou. Essas coisas só estão disponíveis para o seu uso, para que você usufrua disso, porque um número enorme de pessoas estranhas produziram isso e por isso que você teve onde buscar e usar. Então, quando nós desenvolvemos esse olhar, fica impossível não olhar para um estranho na rua e sorrir para ele. E ter uma profunda gratidão por ele. Ele pode ser a pessoa que trabalhou a noite inteira para a energia estar disponível, que trabalhou na rede de água e esgoto para a água estar disponível, que limpou a rua quando você saiu de casa de manhã com o seu carro, a rua estava limpa. Né? Os garis que passam coletando lixo, quantos de nós têm profunda gratidão por eles? Ah, se não fosse o trabalho deles, basta eles entrar em greve, a gente vê o quão importantes eles são na nossa vida. Então, entende? A equanimidade a gente cultiva com essa atenção plena no momento presente. Se eu estou tomando um chá, quem fez essa xícara? Quem produziu esse chá? Quem está facilitando que a água chegue na minha casa? Que a eletricidade, o gás? Pensa. Então, basta refletir sobre tantas coisas que você usa num dia, a internet, tudo. Imagina. Eu tenho incomensurável número de pessoas a quem agradecer.
E agora a beleza é assim, ó, vai pro metrô, vai lá para a Estação da Sé, 7 horas da manhã, meio-dia, 5 horas da tarde, que aquilo tá um formigueiro de gente, tudo estranho, né? Não, não são estranhos. Cada uma daquelas pessoas pode ser um dos facilitadores, um dos provedores que fez com que o pão estivesse pronto, que a roupa estivesse na loja para você comprar, que a rua estivesse limpa. Pensa dessa maneira. Aí, ao invés de cultivar pensamentos julgadores em relação aos outros, você cultiva imensurável gratidão. É a maneira de começar a desenvolver equanimidade. Ok? Próximo. Gratidão. Gratidão pela pergunta. Quem mais? Sinta-se à vontade. Ninguém mais? Posso fazer mais uma? Pode. Se ninguém pergunta, faça uso do microfone, como disse o outro. Eu vou aproveitar assim para... Aproveita, minha filha. Vou aproveitá-la. Vai lá, Lilian. A eliminação do ego, para mim não é uma coisa assim que fica muito clara. Eliminar o ego são várias coisas. Na verdade, o ego é o pilar dos três grandes venenos mentais: apego, aversão e indiferença. O ego surge quando você reifica. Todo mundo conhece a palavra reificar. Reificar é dar existência sólida, concreta, a alguma coisa que nunca pôde ter isso. Ok? Então, o ego é uma percepção muito sólida sobre a sua existência, sobre a sua identidade. Ok? Isso é ego. Agora pensa se em você tem alguma coisa que é sólida e concreta. Pensa se você nasceu sem depender de nada, de ninguém, nem do seu pai e da sua mãe, nada. Que desde que você tinha 1 segundo fora da barriga da sua mãe, você já saiu andando, se alimentando, fazendo tudo sozinho. E se até o dia de hoje, nesse exato momento, você não precisa de ninguém, você não envelheceu, você está aí bonita, você está no auge dos seus 21, não envelheceu, ou seja, o ego se sustenta pela ilusão de que você existe por si, que você não depende de nada e não depende de ninguém. É possível isso? Pensa sobre isso. E seu ego começa a derreter. É que nem coloca sorvete no micro-ondas, que é o que o pessoal faz muito aqui em casa. Entendeu? Então, coloca sorvete no micro-ondas, é a mesma coisa que colocar o ego frente à verdade, à realidade. Ele some. Então, ego, ele se sustenta na ilusão, que nós temos essa ilusão fortemente, né? Que nós vivemos, somos independentes, que a gente não depende de nada. Que eu nasci de autogeração, que eu vivi por autossustentação e que eu não mudo, ninguém muda. Então, para desconstruir o ego, pega seu livro, seu álbum de infância e vem olhando até o momento presente. Além do seu corpo estar mudando, quantas ideias você já mudou? Quantas percepções de realidade você já mudou? Quantos amigos e inimigos passaram pela sua vida? Se os seus vizinhos são os mesmos, se nada mudou na sua vida. Ou seja, quando você começa a fazer essa contemplação de um nível assim, mais lúcido, sereno, que você tem a coragem de olhar, você começa a desmontar, desconstruir isso naturalmente. O problema é, eu tenho coragem de fazer isso? Eu estou pronta para fazer isso? Então, eu vou dar um exemplo final da conta gota, que é assim. Alguém aí dos, sei lá, 40 pessoas que estão aí me olhando, alguém aí tem dúvida que vai morrer? Então, se você quer uma dica do que você tem que fazer amanhã, imagina assim, se eu morresse agora, o que eu gostaria de arrumar na minha vida? As suas prioridades vão mudar totalmente. Aí, por alguns segundos, você vai ter uma lucidez assim,
como um raio numa noite, do que realmente é importante na sua vida nesse momento. Então, basta a gente cultivar esse pensamento. Eu sei que eu vou morrer. Sabendo que eu vou morrer, quais são as minhas prioridades? Essa é a grande abertura que um paciente terminal tem. Porque sabendo que ele vai morrer, a prioridade da vida dele muda totalmente. O sorriso das pessoas mudam, o nascer do dia muda, tudo muda. Mas como nós, por uma visão egóica, não contemplamos a morte, nós então deixamos passar tantas coisas importantes na nossa vida. Porque a gente está distraído na felicidade do mundo externo e não buscamos entender o que é a verdadeira felicidade, que é o mundo interno. Então, para que eu faça essa mudança de visão, essa mudança de percepção, eu tenho que trazer alguma coisa muito forte. Uma das coisas é essa primeira reflexão que eu apontei, você pensar em tudo que você tem, tudo que você recebe todo dia, de quem vem isso. Essa é uma, para desenvolver a equanimidade. Mas não só isso, mas também para entender a interdependência e a finitude de todas as coisas. E a segunda é, para eu desmoronar o ego, eu também tenho que pensar como é que o ego vai existir depois que eu morrer? Porque eu vou morrer. Como é que o ego vai existir depois que eu morrer? Dá um susto nele, fala para ele, eu vou morrer agora. Ele sai correndo. A hora que ele sai correndo, você desenvolve 1 minuto de lucidez. E nesse minuto de lucidez, faz tudo o que você tem vontade. Receita fácil. Dá um susto nele. Eu já levei um susto. Quando você fez a pergunta, eu já levei um susto, Lama. Então, eu dou esse susto em muita gente, é bom. Tá bom? Obrigada, mais uma vez. Gratidão, Lama. Gratidão a você pela pergunta. E aí, moçada? Ó, já é 9h03. Tem pergunta? Dou-lhe uma. Primeiro que eu quero agradecer, eu estou vendo alguns rostos, algumas faces aqui que eu não via faz tempo. Gratidão. Vocês sabem, não vou botar nome, né? Mas tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo que estão olhando para mim também, obviamente, né? A câmera tem 2 lados. Pessoas que eu não via há muito tempo. Gratidão por estarem presentes. Sejam sempre muito bem-vindos. Tá bom? E mais perguntas? Não? Então a gente vai dormir. Tá bom? Então lembra, depois vocês entram no site, vai lá na aba da editora, no livros, e busca o livro lá, a Ética Budista. Aí vocês têm os ensinamentos de Sua Santidade falando sobre isso. Vai dar suporte a isso que a gente conversou aqui também. Tá bom? Então, moçada, um beijo. Boa noite para vocês. Muito, muito obrigado pela participação. Pili e Pedro, te van a acostar, porque es muy tarde en Barcelona esta hora, ¿no? Se van a acostar ahora. Dale. Um abraço, gratidão. Bye, gente. See you next time. Tchau, tchau.